Doutora, vamos começar a nossa conversa fazendo um histórico dos Centros de Inteligência, do Centro Nacional de Inteligência. Ele foi criado em 2017 e aí eu queria que a senhora explicasse como é que foi essa ideia. Os Centros de Inteligência, eles foram criados em 2017 por meio de uma portaria da Corregedoria do CJF. Entretanto, é um trabalho coletivo que vem sendo realizado pelos juízes federais há praticamente 8 anos. Começou com um estudo a respeito do fenômeno da judicialização excessiva, das demandas repetitivas e aquela busca de formas de enfrentamento dessa espécie de demanda. E isso acabou resultando na necessidade de criação dos centros de inteligência, que nós temos o Centro Nacional e os centros locais, para enfrentar essa demanda de massa de uma forma cooperativa, de uma forma inteligente e, acima de tudo, preventiva. Quer dizer, tudo começou com uma discussão, um debate de uma situação rotineira. Exatamente com o problema que nós temos na Justiça Federal, que são as demandas repetitivas. São demandas idênticas que possuem, são contra os mesmos réus, várias partes, e isso tem gerado, assim, inúmeros, milhares de processos com os mesmos fatos e fundamentos jurídicos. E era uma questão, analisando aquilo, julgamentos individuais, acabava sendo uma coisa um pouco irracional, porque você decidia a mesma coisa milhares de vezes. E se começou a estudar isso. Então, os centros de inteligência, em realidade, são o resultado de um trabalho realizado pelos juízes federais das 5 regiões do país. Doutora, como a senhora mesma falou, existe um centro nacional e centros locais. Qual que é a diferença e como é que eles funcionam? Bem, o Centro Nacional de Inteligência, ele funciona aqui em Brasília e ele reúne representantes das 5 regiões, juízes federais, servidores dos núcleos de gerenciamento de precedentes, que formam o que nós chamamos de grupo operacional, que recebe primeiro essas questões. Existe também o núcleo decisório, que é o grupo decisório, que é formado por ministros do STJ, a Corregedora da Justiça Federal, o presidente do núcleo de gestão de precedentes do STJ, os 5 vice-presidentes das regiões do país que administram os núcleos de gerenciamento de precedentes. Então, esse grupo é o grupo decisório. O grupo operacional, ele recebe, então, esses problemas complexos que geram essa explosão de processos, faz um estudo científico, um estudo com dados, inclusive audiências públicas já foram realizadas, e são elaboradas notas técnicas como forma de orientação e de auxílio para a adoção de políticas judiciárias. Isso é levado para o grupo decisório, que aprova ou não essas notas. Elas não têm caráter obrigatório, elas são seguidas pela maioria dos membros do Sistema de Justiça Federal pelo caráter científico e racional das notas. Importante a senhora falar das notas, ou seja, não são decisões, né? Não. Os centros de inteligência, eles têm característica administrativa. E esse é o Centro Nacional. O Centro Nacional, ele está interligado aos centros locais de inteligência. Os centros locais, eles estão presentes em todas as capitais, em todas as seções judiciárias do Brasil, nos 5 tribunais, e nós temos praticamente 90% da Justiça Federal com centros locais de inteligência em pleno funcionamento, que eles acabam recebendo essas demandas, esses problemas que geram essa explosão de processos lá na base, informam o Centro Nacional, e nós podemos adotar medidas de gerenciamento coletivas, tendo um caráter administrativo procedimental. Em nenhum momento se ingressa na decisão do juiz. É a racionalização do sistema de justiça. Doutora, 2 anos já desde que os centros foram criados. Ao longo desses 2 anos, o que a senhora pode dizer de resultados positivos desse trabalho? Os resultados são muitos, Daiane, muitos. Em relação ao Centro Nacional, nós já temos 25 notas técnicas que conseguiram racionalizar várias questões relacionadas a precedentes, a questão das perícias judiciais, previdenciárias, que é um problema muito sério na Justiça Federal, que nós estamos elaborando um estudo profundo em relação a isso. Já foi realizada audiência pública. Em relação aos centros locais também, os resultados são alvissaneiros. Nós temos, por exemplo, em Pernambuco, um caso que os juízes do Centro Local de Inteligência perceberam que era uma questão muito simples, que a demora na informação do óbito para o INSS via cartório, isso gerava um tempo em que os benefícios eram pagos de forma indevida e isso gerava demanda.
Então, foi feita uma reunião com o Tribunal de Justiça, o Centro Local de Inteligência de Pernambuco. Foi criado um primeiro provimento determinando que os cartórios informassem o INSS dos óbitos em 24 horas. Isso foi feito e nos primeiros meses gerou uma economia para o INSS de mais de 11 milhões de reais. E isso acabou sendo levado para vários centros locais e isso acabou se estendendo para vários lugares, que chamou a atenção, inclusive, do INSS, que foi feita uma conta e a economia disso geraria 1 bilhão de reais. Essa iniciativa do Centro Local de Pernambuco, que agora, recentemente, com a conversão em lei da medida provisória 871, se tornou uma norma legal. E o mais interessante disso, que eu acho que é a questão mais bonita, Daiane, que não foi só a questão de evitar pagamentos indevidos. O INSS, a partir dessas informações rápidas, estendeu isso também para os nascimentos, informação de nascimento. E agora, em pouco tempo, as mães vão poder receber o salário maternidade em poucos minutos no momento que essa informação chega. É uma questão de utilizar de forma inteligente o sistema. E também os benefícios de pensão vão ser concedidos de forma rápida, com essa informação rápida dos cartórios e de forma correta. Então, ao mesmo tempo que os centros de inteligência trabalham em defesa do erário, eles trabalham em defesa dos direitos do cidadão. Então, os resultados têm sido muito interessantes.